Para esta transmissão, contemplação bíblica
da palavra com o irmão Frank, nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente. Somos gratos de podermos ouvir a palavra de Deus nesse tempo. Que o Senhor possa abençoar o irmão Frank, fortificá-lo e guiá-lo através do Espírito para dizer aquilo o que o Senhor tem ou quer nos dizer. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra de introdução de Atos dos Apóstolos 3, versículo 19 a 23. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Até aqui, a palavra de Deus. Por favor, irmão Frank, graças seja ao Senhor, ao nosso Deus, por sua preciosa e santa palavra. Nós todos sabemos que estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo. Nós todos sabemos que Deus, o Senhor, enviou seu servo e profeta para que a mensagem divina fosse trazida antes que o Senhor venha. Mas antes de entrarmos em maiores detalhes nesse tema, desejo passar todas as saudações, seja nosso irmão Müller do Mar Báltico, seja todos da Áustria, Suíça, de toda a Europa, de Paris, de todos os lugares, do Canadá, Estados Unidos da América, África, de todos os lugares, de Londres, de todos os lugares, nós temos saudações e nós pedimos ao Senhor por isso que Ele a todos os verdadeiros crentes em todos os povos e línguas, que Ele possa falar-lhes e que a palavra do Senhor cumpra aquilo para o qual foi enviada. Na palavra de introdução, nós ouvimos dois pontos principais. Uma coisa, para que Deus possa conceder o tempo do refrigério, e nós esperamos, por isso, que Deus conceda um reavivamento, um avivamento, um refrigério, um movimento atuado pelo Espírito na noiva de Jesus Cristo. E da mesma forma, esperamos pelo seu retorno e sabemos, como lemos, Ele, ao nosso Senhor e Redentor, o céu tem que conter até aos tempos da restauração de tudo daquilo que Deus falou pela boca dos seus servos e profetas.
são palavras tão importantes da Escritura que, de fato, não somente uma vez, mas repetidamente precisam ser lidas e têm que ser levadas ao coração. Nosso Senhor espera, sim, Ele permanece no céu até o tempo quando tudo estiver trazido ao estado divino original, como há 2000 anos foi na congregação do Deus vivo. E nós cremos de todo o coração que o Senhor, Ele enviou o irmão Branham com esse propósito. E deixe-me ainda lembrar nas palavras do nosso amado Senhor. Ele foi, em Mateus 17, lhe foi perguntado, os escribas afirmam que Elias tem que vir primeiro. E então veio a resposta: em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e trará tudo ao estado correto. Não somente profetas e apóstolos, mas o Senhor, Ele mesmo, confirmou que antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, um profeta como Elias surgiria que chamaria o povo de Deus para se ajuntar, assim como aconteceu no Monte Carmelo, e que o povo de Deus tem que tomar a decisão se adiante caminha por próprias veredas ou se voltam ao Senhor. Então, vamos manter na memória e também no coração que antes do retorno de Jesus Cristo, a pura mensagem divina da palavra é trazida. E eu lembro de 2 dias que tem significado especial. Uma vez com o irmão Branham, no dia 11 de junho de 1933, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. No dia 11 de junho de 1958, o irmão Branham me disse, em Dallas, Texas, irmão Frank, você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Vocês todos conhecem o meu testemunho do chamado, do envio, daquilo que Deus, o Senhor, determinou para esse período. E tão certo quanto o irmão Branham, no 7º selo, no fim, ele disse, ele carregou a mensagem tanto quanto lhe foi determinado. Assim Deus se preocupará para que após ele a mensagem seja carregada adiante. Nós agradecemos a Deus o Senhor por isso que temos parte direta naquilo que Deus
determinou para essa etapa. Nós lemos adiante, nós lemos de Atos dos Apóstolos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles ficaram firmes, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos e irmãs, o mesmo vale para nós agora, após Deus ter restaurado tudo, cada ensinamento, cada conhecimento, todas as promessas, tudo o que Deus havia dito na palavra para a congregação, isso nós seguramos com perseverança firme, porque foi direcionado a nós, foi determinado para nós. Vamos ler adiante. Nós lemos de Atos 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Esse foi o momento no qual Paulo ele teve que dizer aos judeus: já que vocês rejeitaram a palavra, a mensagem da salvação, nós nos voltamos para os gentios. E então ele se referiu à profecia bíblica, porque assim Deus, o Senhor, já havia dito através do profeta Isaías no capítulo 49. Antes de lermos esse texto, deixe-me enfatizar: apóstolos receberam indicações de colocar em ação o que Deus havia anunciado através dos profetas. Nós lemos agora adiante. Lemos o profeta Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Na promessa dupla, tudo nos é dito, uma vez para Israel e então para a congregação das nações. E não basta ao Senhor que Ele junte novamente Israel, não bastou-lhe que Jerusalém seja a capital de Israel, que de todos os povos e línguas, milhões de judeus retornem
Para ele, não bastou que os judeus, que o Israel voltasse à sua terra. Não, ele determinou duas coisas no seu plano. Uma coisa para os judeus, para Israel, e nós vemos diante dos nossos olhos que desde 1948 a promessa se cumpriu que o Senhor ajuntaria o seu povo de Israel de todos os lugares, trouxe de volta, e que Israel foi declarado um Estado. Da mesma forma, o Senhor, Ele cuidou para que as nações, assim, não bastou para o Senhor somente fazer a coisa com Israel, mas eu te coloquei para a luz dos gentios, para que a minha salvação se torne revelada até a extremidade da terra. Todos os povos, todas as línguas foram incluídos. Amados irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, houve jamais uma mensagem na qual, de fato, todos os povos, todas as línguas tivessem sido alcançadas. Houve isso no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Houve isso no passado? Alguma vez aconteceu? Não. E mais uma vez não. Mas no nosso tempo, isso existe, se tornou realidade divina. O Evangelho, a mensagem de salvação divina, assim como foi anunciada no começo, deveria, no fim, antes do retorno de Jesus Cristo, deveria ser proclamada a todos os povos até a extremidade da terra. E nós agradecemos a Deus o Senhor que podemos dizer, sinceramente e honestamente, podemos dizer, hoje, essas duas passagens bíblicas se cumpriram. Uma em Israel, a outra na congregação. Bem-aventurado aquele cujos olhos foram ungidos e abertos para ver em que tempo nós de fato chegamos. Nós lemos adiante, nós lemos de Atos 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Quando ouviram isso, eles glorificaram a Deus. E então está escrito, como confirmação, escrito, e todos quantos estavam ordenados para a vida eterna se tornaram crentes. Todos que por Deus haviam sido determinados para ouvir a mensagem divina, eles a ouviram, aceitaram e receberam, de coração creram, foram obedientes, se tornaram obedientes, e
Isto é exatamente assim no nosso tempo. Isso aconteceu. Nós não somente reconhecemos, nós reconhecemos que Deus, Ele sabia todas as coisas de antemão e Ele pôde precisamente dar o nome daqueles que aceitariam a sua palavra já desde antes da fundação do mundo. Ele pôde escrever no livro do Cordeiro. Assim é no nosso tempo. Todos que foram determinados para isso, para pertencerem à congregação noiva, aceitam a palavra da hora e glorificam a Deus de todo o coração pela mensagem que Ele nos concedeu. Todos os outros passam ao largo disso. Também, esta passagem bíblica, todos deveriam ler mais uma vez. Todos que receberam, aceitaram sua palavra, foram que estavam determinados para a vida eterna e aceitaram e receberam. Da mesma forma é agora. Se você está determinado para pertencer à congregação noiva, então você aceitará a mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, você crerá e ouvirá, então você pertencerá àqueles dos quais está escrito, e a sua noiva se preparou. Ó, louvado e glorificado seja o nosso Senhor por sua preciosa e santa palavra revelada, palavra viva. Nós lemos adiante. Lemos de 1 Timóteo, o capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também esta é uma exortação séria. De um lado, aqueles que reconheceram o que Deus faz agora, e do outro lado, estão enredados em falsas doutrinas até não sei onde, e tantos caíram em interpretações ou incompreensivelmente estão enrolados nisso, mas há uma multidão comprada pelo sangue, uma multidão batizada no Espírito, que do Espírito de Deus é guiada em toda a verdade, e nenhum erro existe na congregação do Deus vivo. Nenhuma interpretação, nenhuma explicação, não há uma discussão sequer na congregação da noiva sobre a mensagem, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o irmão Branham ensinou, sequer uma única discussão nos verdadeiros crentes. Eles ouviram a mensagem e a palavra revelado, eles a levaram de volta para a Santa Escritura e fizeram a Santa Palavra de Deus ser o seu absoluto, porque é e permanece o nosso absoluto. Por favor, mais uma vez,
Na noiva do Cordeiro não há discussão sobre aquilo que o irmão Branham, o que Paulo, o que Pedro, o que o nosso Senhor, o que eles disseram. Nenhuma discussão sequer. Todos creem, como diz a Escritura, todos receberam a palavra revelada e, através do Espírito Santo, são guiados em toda a verdade. Por favor, nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro ou servo de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, que fizeste como linha de prumo para ti. Esse versículo foi direcionado a mim. Eu coloquei a verdadeira doutrina como linha de prumo. E aquilo que Deus revelou, eu passei adiante. E para isso, de fato, faz parte que seja enfatizado como o irmão Branham, ele recebeu a sua missão, não de não fazer a viagem para a Suíça, para Zurique, mas de voltar para Jeffersonville e armazenar o alimento. E o mesmo Senhor, isso eu posso fazer, dizer com a Bíblia levantada diante da face de Deus. O mesmo Senhor que comissionou o irmão Branham para armazenar o alimento divino, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus. Esse alimento deveria ser armazenado e o mesmo Senhor e Deus me ordenou para armazenar o alimento, e o irmão Branham me disse no dia 3 de dezembro de 1962, irmão Frank, espere com a distribuição do alimento até que você tenha recebido o restante, que faz parte. Eu não quero entrar em maiores detalhes, mas seja simplesmente trazida gratidão ao Senhor, da mesma forma como agora anteriormente lemos, que pessoas sobre falsa inspiração surgiriam e trariam falsas doutrinas. Da mesma forma, nós temos em Mateus 24, a partir do versículo 48 até 50, e vemos isso porque eu quase teria dito a santa diferença. No dia, para mim, no dia 9 de setembro, todos vocês sabem, a data, o lugar, o tempo, me foi dito. O meu coração simplesmente está muito movido para passar isso simplesmente de novo adiante, mas assim, tão verdadeiro quanto Deus vive, e eu seguro a Bíblia na mão, o Senhor, com voz audível, disse: meu servo, eu te determinei para distribuir o alimento de acordo com Mateus 24, versículos 45
até 47, no tempo certo distribuir. Isso é, assim diz o Senhor. Isso é mais uma vez, assim diz o Senhor. Mas o que é com o servo, do qual é dito a partir do versículo 48? Então, primeiramente, vem alguém com chamado divino, traz a mensagem divina, e então vem alguém atrás que não tem chamado, e eu hoje quero pedir que perdoem isso. Eu vos pergunto, mundialmente, vocês uma vez sequer ouviram que um irmão, após a partida do irmão Branham, tenha recebido um chamado direto divino, correspondentemente, já antes da partida do irmão Branham? Todos, também aqueles que se denominam o oitavo mensageiro, são mentirosos, são simplesmente mentirosos, que não têm noção nenhuma de Deus e da palavra de Deus e o seu conselho de salvação. Eu agradeço a Deus o Senhor pelo chamado divino e também que Ele concedeu graça para que o alimento espiritual que foi armazenado pelo irmão Branham, que fosse levado, passado mundialmente aos irmãos servidores e a todo o povo de Deus, passado adiante a eles. Isto é, assim diz o Senhor na sua palavra. Isto acontece diretamente antes, diante do cumprimento de Mateus 25. Imaginem como a última coisa é dita da distribuição do alimento em Mateus 24. E diretamente em Mateus 25, quando o alimento no tempo certo foi distribuído e quando todos os outros vierem, oitavo mensageiro e todos esses aí, quem quer que sejam, também que se dão como profeta, ambas coisas pertencem juntas. O verdadeiro, o genuíno e o falso, o verdadeiro e os imitadores. Assim foi já com o nosso Senhor. Ele semeou a boa semente, o inimigo veio atrás e semeou a má semente. Mas se cumpre diretamente após. Então, quando isso acontece, que o alimento foi distribuído e o povo de Deus, a congregação noiva, em todo o mundo, recebeu o último alimento espiritual, a palavra revelada. Então, o reino do céu será como 10 virgens. E eu peço a Deus que vocês que agora ouvem a santa palavra de Deus pertençam às virgens prudentes que purificam suas lâmpadas, que colocam o azeite nos vasos e levam junto consigo para estarem preparadas quando o noivo vier. Nós lemos adiante. Nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme
as suas próprias concupiscências. Também para isso tem que ser dito o seguinte, sinceramente: no cristianismo primitivo, em cada cidade havia somente uma congregação. E vocês sabem, eu já algumas vezes mencionei, também no tempo de Peregrin, quando ele disse, em Tucson há agora 8 diferentes congregações, então foram 9, então foram 11. Isso tudo dá testemunho de que entre esses irmãos não há um chamado e envio divino. Também, nesse tempo, não há muitas congregações, mas uma congregação noiva em cada lugar. Não muitas. Há somente muitas interpretações e muitas direções, como se diz, dentro da mensagem. Não. Dentro da mensagem, somente há uma única direção, qual seja esta que foi já dada na palavra de Deus. Todos os irmãos, contem em todos os lugares, perguntem, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem, perguntem em todos os círculos e todos ensinam algo diferente e dizem, eles pertencem à congregação de Jesus Cristo, à noiva de Jesus Cristo. Não, a noiva de Jesus Cristo pertencem somente àqueles que creem aquilo que Deus determinou para esse período e o que Deus faz agora, que respeitam isso e creem de coração. Por exemplo, se alguém de fato diria, eu não creio no chamado divino que o irmão Frank recebeu no dia 2 de abril de 1962, eu não creio que o irmão Branham, no dia 11 de junho de 58, lhe disse, você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Eu não creio que o irmão Branham lhe disse, no dia 3 de dezembro de 62, espere com a distribuição até que você tenha recebido o resto. Todos os irmãos e irmãs que não podem crer nisso, fazem Deus um mentiroso. Deixa-me dizer isso em clareza. Nós estamos muito próximos, tão próximos da vinda de Jesus Cristo, que a verdade tem que ser dita. Somente há uma direção de fé, somente uma congregação noiva, somente uma mensagem, somente um envio que Deus, o Senhor, nesse tempo, pela graça, concedeu. Vamos ler ainda. Nós lemos de Tito 2, versículo 7 e 8. Eu leio versículo 7. E oferece-te a eles em cada sentido como exemplo de boas obras, na doutrina mantenha a correção, atue seriamente na doutrina, prova a correção. Isso está endereçado a chamados, a homens
que foram enviados pelo Senhor, prove na doutrina que está correta, que não há falsidade. Quem de todos esses irmãos que contam histórias e espalham interpretações e passam tais falsificações adiante, quem pode aqui se ordenar? Eu não conheço nenhum destes que se desviaram e proclamam próprias doutrinas. Nós permanecemos no ensinamento divino que nos foi dado pela Santa Escritura. Por favor. Eu leio o versículo 8 de Tito 2. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal nenhum que dizer de nós. Também esse versículo, ele tira o fundo de cada barril. Tão poderoso. Se tratou naquela época, não somente Paulo, mas para Deus, que havia utilizado Paulo para que o seu co-trabalhador Tito lhe fosse colocado essas palavras no seu coração. E hoje, Deus quer utilizar a mim para que essas palavras seja passado a todos os irmãos servidores, para colocar nos seus corações que, de fato, nenhuma mistura, nenhuma interpretação, nada próprio exista, mas que a noiva, congregação noiva, se ajunte em cada lugar e vivencie sua preparação final para o retorno de Jesus Cristo. Vivencie isso, por favor. Nós lemos de 1 Timóteo 2, versículo 7. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Graças seja ao Senhor. Primeiro, Paulo passa uma lista de fatos divinos, e então, para isso, eu fui constituído, determinado para verdadeiramente passar adiante a palavra, e que ele se tornou pregador e ensinador. Graças seja ao Senhor que na congregação colocou os diversos ministérios e dons e tarefas, mas agora se trata principalmente da doutrina apostólica, se trata da palavra profética, se trata que nada além disso seja proclamado, a não ser o que aqui está escrito nesse testamento. E um testamento tem tudo o que faz parte. E como Paulo pôde enfatizar que ele foi colocado como ensinador a partir de Deus, ninguém pode se dar um dom ou uma tarefa, precisa lhe ser concedido por Deus. E por isso nós somos gratos que também temos ensinamentos, podemos ordenar tudo biblicamente e passar adiante para que tudo, finalmente, antes do retorno de Cristo, seja ordenado biblicamente. Por favor.
Nós lemos ainda de 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. Sim, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Para isso, nós podemos dizer repetidamente amém e amém. Ficarmos firmes naquilo que quando o Senhor, quando Ele vier com os santos, com o que em Cristo adormeceram, quando Ele retornar, e nós que vivemos e restamos, seremos transformados, que de fato pertençamos ao rebanho, a multidão que será arrebatada, a multidão que se deixou preparar, que com respeito divino também aceitou e recebeu os chamados divinos no nosso tempo. Posso dizer isso em alta voz e claramente, todos, e aí eu incluo todas as igrejas pentecostais mundialmente, que colocam o direito, reivindicam terem sido batizados com o Espírito, de atuar dons e orar pelos enfermos, e assim por diante. Quem não crê o que Deus determinou na sua palavra para esse último período, a esse vale Lucas 19, dos versículos 40 até 45, que Jesus teve que chorar sobre Jerusalém e teve que dizer: Jerusalém, Jerusalém, ó, que tu neste teu tempo tivesse reconhecido o que te serve para a paz, mas agora está oculto aos teus olhos. A quem, em relação àquilo que Deus prometeu, em relação àquilo que Deus faz, se isso permanece oculto, ele é cego espiritualmente. Ele pode falar em línguas, ele pode profetizar, ele pode atuar todos os dons e posteriormente vir ao Senhor e falar: não profetizei, não fiz isso, não fiz aquilo. Irmãos e irmãs, eu não sei porque eu hoje tenho que enfatizar isso de tal forma. Eu repito-me, quem não reconhece o que Deus fez fez o nosso tempo de acordo com aquilo que Ele prometeu. Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, devo vos dizer, Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, ele já na primeira pregação, em Atos 2, versículo 20, ele falou do dia do Senhor e que o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Imaginem o que Pedro, na primeira pregação, ele teve que dizer. Isso eu tenho que dizer na última pregação. E eu enfatizo, a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, antes que o dia da graça, o dia da salvação termine e o dia do Senhor venha e o sol se torne em trevas
e as estrelas caiam do céu. Deus, Ele cumpriu a sua palavra e a sua promessa. Quem pode passar ao largo disso? Por favor, quem? E eu digo mais uma vez, cada um se venha a Deus Ele mesmo, não a mim, não ao irmão Branham, ou ao irmão Paulo. Cada um venha diante de Deus e diga: amado Senhor, conceda-me a graça de ter parte naquilo que Tu determinaste para esse período. E como nós lemos no começo, permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Da mesma forma, nós estamos aqui, voltamos à doutrina, permanecemos em íntima comunhão com o Senhor e uns com os outros, na comunhão do Espírito Santo. E agradecemos a Deus o Senhor por aquilo que Ele já fez e agora está fazendo e finalizando, ainda fará. A Ele, ao nosso amado Senhor e Redentor, que derramou o seu santo sangue para perdoar os nossos pecados, o sangue da nova aliança. Irmãos e irmãs, nós somos o povo da nova aliança, filhos e filhas de Deus, e fomos determinados para fazermos parte da congregação noiva de Jesus Cristo. E por isso, nós cremos no cumprimento das promessas no nosso tempo. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja a glória, seja o louvor, seja a gratidão, trazido por ter aberto os nossos olhos, nossos corações, que podemos ver e que o Senhor confirmou sua palavra em nós e adiante confirmará até o aperfeiçoamento. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos levantamos ainda e agradecemos ao Senhor. Irmão Bork ainda agradecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua graça. Nós te agradecemos. Nós somos o Teu povo. E hoje de manhã, Tu falaste conosco através da Tua preciosa palavra. A Tua palavra é Espírito e é vida. A Tua palavra cumpre aquilo para o qual Tu a envias. Abençoe a todos os irmãos e irmãs mundialmente que ouviram a última mensagem. Abençoe-as. Abençoe toda a obra. Nós somos gratos que podemos reconhecer o que Tu fizeste e o que fazes agora. No nome de Jesus. Amém.